porque eu chego à conclusão que para ser oficial de registro civil, especialmente de registro civil, tem que ser por devoção. Estou lá esse ano, dia 18 de novembro, eu também completo 30 anos como titular de cartório. Junto com a mesma idade da Arpei. E o Guedes, que fazia parte do TI, que estava começando o certificado digital, saiu e me colocou para que eu assumisse essa parte do certificado digital. E daí começou a minha história junto à Arpei, efetivamente. Então agora nós estamos vendo exatamente o que nós falamos isso no começo da vida, da tecnologia dentro da Arpei. Eu acho que o sentimento que fica é que valeu a pena tudo isso. Acho que valeu a pena. Eu sou o Manuel Luiz Chacon Cardoso, oficial e tabelião do cartório de Bertioga. Iniciei como auxiliar de cartório em Guaratinguetá, em 1980, e por lá fiquei até 94, quando eu assumi o cartório de Bertioga e me tornei titular. É uma situação assim muito interessante. Eu, com 13 anos de idade, tinha repetido de ano a 5ª série, aí minha mãe, muito austera, falou para mim assim, já que você vai ser vagabundo, você vai trabalhar. Aí me pôs para estudar à noite e eu fui para o cartório trabalhar. Minha mãe era oficial do cartório de Guaratinguetá, o 2º subdistrito. E depois que eu provei dessa água, nunca mais fiz outra coisa a não ser trabalhar no cartório. Também era apicultor, aí eu, no final de semana, fazia as colheitas dos mel e depois eu vendia no balcão do cartório. Era aventura. Aí a minha mãe se aposentou, eu me tornei interino e de repente eu recebia a publicação de que o cartório estaria para o concurso e eu estava do 4º para o 5º ano de Direito, quando saiu a lista dos cartórios que estariam para concurso. Aí, à época, eu acabei de me formar e já veio o concurso. Então, foi uma aventura, porque eu saí do zero como auxiliar, depois escrevente, oficial maior, depois interino. Ali foi toda uma preparação para a nossa vida, porque os primeiros anos como auxiliar, a gente ficava no balcão, atendendo, vendo a rotina e saneando um monte de problema das pessoas que precisam da gente, e eu vi que era uma situação muito satisfatória, porque eu chego à conclusão que para ser oficial de registro civil, especialmente de registro civil, tem que ser por devoção, porque muitas vezes você faz serviço e com a certeza de que o serviço é gratuito, e você está fazendo meramente para ajudar a cidadania, a população. E tem uma satisfação importante, porque quando as pessoas chegam no cartório desesperadas, precisando de alguma coisa, e você resolve o problema deles, eles não têm o que fazer para poder te agradecer. Já houve casos que aconteceram comigo, de um senhor que ele morava num sítio na divisa de Guaratinguetá com Campos do Jordão, que ele tinha que andar 30 quilômetros para chegar no ponto de ônibus, onde era o bairro mais próximo, para depois vir à cidade. E eu estava fazendo a captura de um enxame de abelha num final de semana e ouvi uma gritaria nessa casa e o filho dele estava passando mal e eu peguei, pus no meu jipe e levei para o hospital para atendê-lo. Então, passado um tempo, esse senhor chegou lá no cartório com um saco na mão e tinha uma leitoinha viva dentro do saco que ele me trouxe de presente por ter ajudado ele. E você vê, era tudo que ele podia dar para alguém pelo que foi feito pelo filho dele. Então esse sabor que a gente sente por estar sendo recompensado por você ter ajudado,
Isso é uma coisa que nos dá prazer de continuar ajudando. E você chega num momento na sua vida que quando você ajuda, você percebe que a sua ajuda ao terceiro te satisfaz mais do que a ele mesmo. Porque é muito prazeroso uma pessoa humilde reconhecer que você está ajudando. Então, esses movimentos que a Arpen veio na vida da gente e que a gente montou, ir, por exemplo, nas tribos em Boracéia, registrar os índios, fazer as procurações das indiazinhas muito velhinhas, para elas poderem ter o direito a requerer aposentadoria. Então a gente vai lá e muitas vezes, como foi a última vez que nós fizemos, o carro ficou atolado porque estava uma chuva grande, aí toca todo mundo empurrar o carro, daí quando nós chegamos na oca da senhorinha para pegar a assinatura dela, até o livro estava sujo de barro, porque o carro inteiro estava sujo e nós mesmos. Então essas coisas faz valer a pena estar nessa profissão. Não é só o lado profissional de remuneração, mas o lado altruísta, poder ajudar as pessoas e ver que os cidadãos, na verdade, eles são carentes, mas eles são pessoas boas. Não a referência que a gente vê na mídia, nas relações políticas, muitas vezes, que tem aquela situação que o brasileiro é maquiavélico, sempre quer levar vantagem. Eu não vejo por esse lado. Existe sim uma minoria que quer fazer alguma coisa, mas a grande maioria são pessoas simples, honestas, que querem ter um espaço, querem ter um direito. E às vezes acaba sucumbindo a algum problema, porque às vezes por ignorância ou por falta de recurso. Quando eu vi a publicação que saiu o nome do cartório para concurso, eu já estava do 4º para o 5º ano, e naquela época demorava um certo tempo entre fazer as inscrições, sair os editais, depois tinha o deferimento das inscrições, depois tinha a marcação das provas. Então nessa época eu fui estudando e torcendo muito para não perder o cartório, porque na verdade a gente estava assim, estava assustado. Eu falei assim, o que vai ser de mim, né? Eu comecei com 13 anos de idade, eu estou agora com 25 para 26 anos e não sei o que vai ser. Estou terminando a faculdade, não sei se eu vou entrar por meio da advocacia, se eu vou prestar concurso, e ao mesmo tempo a ampulheta já está virada, está acabando o seu tempo de ficar no cartório porque vai vir o outro titular. Então foi um momento assim muito tenso, e por sorte, por felicidade, acreditar em Deus e um pouco de esforço também, fizemos a prova. Na época eu passei em 11º colocado e eu fiz uma lista de 14 cartórios que eu poderia escolher, que eu tinha condições. E foi até muito engraçado isso na minha cabeça, porque todos que eu escolhia, alguém escolhia na frente, e eu fui ticando. E depois só sobraram 2 cartórios, que era Jardim Silveira e Bertioga. E você tá lá no tribunal, um monte de gente olhando para você. Eu com 26 anos, eu imaginei assim, Bertioga, perna direita, Jardim Silveira, perna esquerda. O que chegar, porque eu estava tão nervoso, eu falei, não tem nem mais nível de escolha consciente, vai ser mais intuitivo. E fui andando. Quando eu cheguei no púlpito, o pé direito bateu primeiro. Aí eu falei, Bertioga. Aí eles perguntaram assim, comarca da onde? Aí eu estava tão nervoso que eu não conseguia nem falar. E a banca, o Dr. Chicuta até fazia parte da banca. Daí ele falou assim, Bertioga é comarca de Santos. Aí eu saí dele, eu quase estava desmaiando ali, de tão nervoso que eu estava. Aí voltei e tomei posse do cartório de Bertioga e estou lá. Esse ano, dia 18 de novembro, eu também completo 30 anos como titular de cartório.
junto com a mesma idade da Arpei. Chegar em Bertioga foi uma aventura, porque eu era caipira, não viajava para nenhum lugar, a gente no máximo ia ao Ubatuba, que Guaratinguetá era próximo, mas não tinha muita vivência, muita experiência nesse sentido. Aí peguei o carro, fui para Santos, tomar posse, porque o corregedor era em Santos, a corregedoria era não tinha fórum em Bertioga. Aí tomei posse e cheguei em Bertioga. Cheguei em Bertioga numa sexta-feira tardezinha, aí o interino, o José Carlos André Pereira, conversei com ele. No dia seguinte, no sábado, nós começamos a trabalhar junto. E naquele período, como eu venho de um vínculo, de uma criação muito conservadora, então a gente sempre teve extremo respeito às pessoas mais velhas. Isso era uma coisa que eu aprendi desde criança. Então o seu Pereira, ele tinha uns 52, enquanto eu tinha 26. Eu tinha metade da idade dele, mais ou menos. Então, quando eu cheguei lá, ele tinha prestado o concurso e ele não passou. E eu passei e peguei o lugar dele. Quer dizer, não teria para mim uma situação mais triste para ele, sabendo que alguém vai tomar o lugar dele. E ele já estava ali há 15 anos. E alguém estava tomando o cartório dele. Claro que não é tomando a força. Tomando, assim, ele se sentia, né? Mas era a situação. Não passou no concurso, e eu passei, eu fui lá e assumi. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma mesa pequena e pus no fundo da sala. A mesa dele era grande, vistosa, tinha uma cadeira bonita, tudo. Eu peguei a mesa que era da telefonista. Peguei a mesa e pus lá no fundo, e peguei um banquinho pequeno e pus lá no fundo. Falei assim, olha, vamos nos adaptar primeiro. Porque eu pensei comigo, eu não gostaria que chegasse uma pessoa mais nova e além de já tirar você do poder sobre a administração do cartório, ainda falasse, ó, desocupa aí que esse lugar é meu. Eu ficaria muito constrangido comigo. Comecei a pensar nos meus pais, na relação que nós temos de respeito com os mais velhos. E eu falei assim, Pereira, você fica na sua mesa mesmo. Aí eu fiquei na minha mesa, depois de um mês eu fui e comprei todas as mesas iguais. Ninguém vai ser melhor do que ninguém. Não vai ter placa de tabelião nem nada. E reestruturei fisicamente o espaço. Todos iguais, computadores iguais, cadeiras iguais. Não tinha nada que fosse, que falasse que eu era o tabelião ou que ele era o tabelião. Aliás, todos que chegavam no cartório se reportavam a ele. E ele falou assim, não, o tabelião é aquele lá do fundo, aquele moleque lá, né? Cara de criança lá. E assim a gente foi conquistando essa situação. E ele ficou comigo 19 anos, até falecer. E os 2 filhos dele são meus substitutos até hoje. Então, creio que o relacionamento comigo e a família dele foi muito, muito bom. Porque eles teriam aí a vida inteira para alcançar outros projetos e optaram por continuar com a gente. O que mais me marcou é esse trabalho que a gente fazia de ir nas tribos. Eu fiz uma parceria muito feliz com o Márcio, que é administrador da FUNAI, da regional nossa ali da Baixada. Então nós desenvolvemos alguns requisitos para se registrar os índios, que não fosse índio que vieram de outras tribos e já talvez tivesse sido registrado lá e ser registrado de novo. Então eu fiz um acordo com ele que ele tinha que me fornecer os dados do CNAE, que é o Cadastro Nacional do Índio, e me fornecia e falava, olha, esse não está registrado. Então eu fazia o registro. Então, a gente dava uma fidedignidade
naquele registro. Tentava minimizar, porque como o índio ele é nômade e ele está sempre indo para várias tribos, uma hora está no Paraná, outra hora está no Amazonas e assim por diante. Então ocorria dele perder os documentos, ele chegava na FUNAI e falava, nunca fui registrado, e se registrar de novo. Ou até pior, o cara pode cometer um crime, fugir e se registrar de novo, né? Então a gente acabou fechando um cerco através da FUNAI, porque como a FUNAI estava em todos os lugares, o que estava no registro da FUNAI a gente teria condições de ter um pouco mais de garantia, né? Então esse desafio foi muito legal. Regularização fundiária também era uma coisa que me desafiou muito, porque ainda mais agora com a desjudicialização, que a gente pode praticar atos que antigamente era por via judicial e agora pode ser pelo extrajudicial. Então você está junto com a prefeitura regularizando bairros, loteamentos, empreendimentos que estavam inacabados porque não tinham documentações. Aí essa parceria entre o Ministério Público, a prefeitura e o cartório fez com que a gente ajudasse a alavancar a cidade de Bertioga. E a cidade de Bertioga, para você ter uma ideia, quando eu cheguei tinha 14 mil habitantes fixos. Agora temos 66 mil habitantes. E da Baixada Santista foi a cidade que mais cresceu em proporção populacional, entendeu? Não um comparativo quantitativo, mas em proporção. Então até foi uma publicação que saiu no jornal A Tribuna, que é da região, que falava que a cidade de Bertioga tinha sido a que tinha crescido mais. E em segundo lugar vinha a Praia Grande, que é uma cidade enorme, né? Se não me engano, tem mais de 250 mil eleitores, né? Então, você imagina que nós estamos sendo comparado com uma cidade que já tem uma população já estabelecida, uma cidade grande. Mas, enfim, é um lugar que eu tenho muito prazer em continuar trabalhando. Apesar de já ter 42 anos de serviço, eu tinha uma meta de continuar no cartório até os 60 ou 65 anos de idade. Essa era a minha meta. Aí, né, em novembro passado, eu fui chamado pela Câmara Municipal de Bertioga e fui homenageado pelo presidente da Câmara. E nessa época caiu a ficha de que eu já estava chegando nos 30 anos de trabalho efetivo só em Bertioga, sem contar os 12 anos de Guaratinguetá, né? E de repente eu me vejo, eu estou com 57 anos de idade, daqui a 3 anos eu estou chegando na marca dos 60. Eu falei, poxa vida, eu tenho muita lenha para queimar ainda. E além disso, que graças a Deus eu acho que eu estou tranquilo com a minha relação memória-idade, eu até acho que a gente, independente de estar no vínculo do cartório, que você aposentando, você deixa de ter o rendimento, tudo. Mas de qualquer maneira, eu acho que você está no seu melhor momento para produzir e ajudar a população e você vai aposentar. Então eu acho que você já teve o prêmio de ter essa profissão, que todos sonham ter uma profissão como essa. E nós já temos isso aí. O mínimo que nós podemos fazer é a retribuição com um trabalho bem feito. Então agora que eu estou no meu auge da capacidade de sabedoria, eu aposentar seria como se você veio aqui só para ganhar o seu dinheiro e ir embora. Então eu tenho uma justificação pessoal, social, que a gente tem que ficar lá exatamente para cumprir a função social, ajudar as pessoas, ajudar o município, o desenvolvimento, a criação de tecnologia, de coisas boas para a cidade. E que a gente pode fazer simplesmente porque agora a gente tem a oportunidade de estar livre para retribuir
tudo que nós tivemos. A questão temporal é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, né? Mas eu sei que em meados de 94, quando surgiu a ARPEN, foi mandado para o estado inteiro para que a gente se filiasse, né? Nessa época eu era interino ainda em Guaratinguetá. Então eu entrei e mais ou menos, provavelmente entre setembro e outubro de 94. Por que eu estou falando isso? Porque logo depois, quando eu fui para Bertioga, eu já fiz a transferência do meu cadastro junto à ARPEN, que eu não era mais de Guaratinguetá e sim eu estava em Bertioga. Então foi mais ou menos isso. Então foi nessa época que eu ouvi falar. E que depois fui ter amigos que marcaram a minha vida aí, com certeza. Esse foi um negócio muito interessante, sabe? Eu li uma matéria no jornal Estado de São Paulo que tinha uma moça que nasceu na Bahia e ela tinha sido registrada e na certidão de nascimento saiu sexo masculino. Ela estava morando em São Paulo, ela não conseguia fazer os exames ginecológicos porque ela estava grávida, porque custeado pelo Estado, porque lá falava que ela era homem. Ainda que visivelmente você soubesse que ela não era homem. Então saiu uma matéria no jornal falando do absurdo de uma pessoa ser registrada, uma mulher ser registrada do sexo masculino, por erro do cartório. Então quando eu vi essa matéria, eu fiquei indignado, eu falei assim, puxa vida, erros acontecem, a gente não quer que aconteça erro, mas humanamente erros acontecem. Então o que nós podemos fazer para ajudar a instituição para resolver esse problema? Não pode uma pessoa ficar vulnerável ao ponto de sair no jornal e não concluir o atendimento dela. Então eu peguei e liguei para a ARPEN. E na ocasião, se eu não me engano, era o Dr. Nelson Hidalgo que era o presidente. Ou antes do Nelson, não sei. E eu falei assim, olha, eu acho que a gente tem a obrigação de contactar essa pessoa e a ARPEN tem que bancar essa retificação e responder depois uma matéria para o Estado de São Paulo para falar que nós entramos, retificamos e resolvemos o problema da mulher. Porque não é possível uma pessoa estar vulnerável, precisando de ajuda e não ter para onde se socorrer. E a gente pode aproveitar dessa crítica e fazer uma propaganda. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a crítica estava sendo feita, não estava atingindo aquele cartório da Bahia. O cartório da Bahia não sabe nem o que está acontecendo. Mas todos os cartórios de São Paulo estão com a faca na garganta, porque somos nós que estamos absorvendo esse impacto. Então a gente precisa resolver isso aí, senão você nunca vai ter essa contraprestação. E as pessoas vão ficar cada hora mais inseguras contra os próprios cartórios. Aí a ARPEN procurou o jornal, talvez foi o seu Alexandre que deva ter feito isso, eu nem me lembro, porque na época eu nem era ativo, né? Você deve ter procurado o jornal e foi falado que o Ministério Público tinha entrado com pedido de retificação e já tinha solucionado o problema. Passado uns meses, eu acho que era acho que foi na época do Emílio, que era antes do Nelson, não sei, mas eles vieram no cartório me convidar para fazer parte da atuante, por ter dado essa ideia, por ter ligado para provocar a ARPEN. Aí me puseram uma espécie de ombudsman para responder as perguntas. Tipo, dá um castigo nesse cara que só liga para reclamar, né? Brincadeira, com todo respeito. Aí nisso o Nelson virou presidente e o Nelson me chamou para ser
para compor o secretariado da associação. E o Guedes, que fazia parte do TI, que estava começando o certificado digital, saiu e me colocou para que eu assumisse essa parte do certificado digital. E daí começou a minha história junto à Airpen, efetivamente. Todos são iguais a você, do mesmo nível, uns com os poderes econômicos maiores, outros menores, mas o nível de ingerência era o mesmo. Então, no momento que você assume uma associação que tinha mais ou menos 820 cartórios, eu não lembro, agora já aumentou, mas era mais ou menos isso. São 820 pessoas te cobrando o tempo inteiro, independente se você tem obrigação no seu cartório ou não, e você tem que dar essa resposta. Então é um grande desafio. E logo depois eu descobri o Vendramin e chamei ele para participar junto comigo da parte do certificado digital. E daí criamos um sujeito aí que dominou. Ele ultrapassou os limites da grandeza. O cara é um fenômeno. Eu tenho um orgulho enorme de ser amigo de todos eles, mas, puxa vida, quando eu vejo o Vendramin brilhando assim, eu falo assim, caramba, eu chamei aquele cara para vir trabalhar comigo. Então a gente tem um sentimento assim de que o investimento deu certo. É uma coisa que... Porque além dele ser uma boa pessoa, competentíssimo, mas uma inteligência assim que sobressai qualquer um que está do lado. Viu? É uma coisa que eu tenho uma admiração por eles. Então eu vejo isso, o desafio era como fazer o oficial largar da caneta e da máquina de escrever e adotar o computador. Tinha que fazer essa transição. Era um paradigma, você tirar o sujeito que ele era praticamente um dinossauro e ter que usar a tecnologia. Então nós criamos a política de visitar todas as regionais, de doar certificado digital para o oficial e para o substituto, fazer os cursos de certificação digital. Daí exploramos muito o doutor da Escola Paulista de Marketing, esqueci, Gilberto Cavecchioli, para que ele fizesse algumas palestras. Levamos algumas videoconferências de autoajuda para a pessoa vencer os seus obstáculos, o Atreva-te, a questão do conjuntamente podemos crescer junto, que era um vídeo sobre uma árvore na Índia que caía no meio da cidade, estava a chuva e tal. Então essas coisas para poder jogar, para fazer com que eles acreditassem que o computador ele não veio para matá-los, ele veio para auxiliar. Porque as pessoas mais velhas têm uma dificuldade com a geração nova de tecnologia. Eu tenho muita dificuldade, inclusive. Então, imagina isso há 20 anos atrás, né? Então, você fazer com que as pessoas entendessem que tinha que ter esse benefício. E eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando a gente ia nos eventos, é assim, ó, qual é o tamanho do seu balcão? 1 metro, 10 metros, 20 metros. Então, a proposta nossa é que o nosso balcão é do tamanho do universo. Porque você vai estar emitindo certidão para o Japão, para a Inglaterra, Estados Unidos, para o Brasil. Então, qual é o tamanho do tamanho do planeta, do universo não, do planeta. Porque ele vai se estender até onde tiver os braços de alguém que esteja precisando. Então agora nós estamos vendo exatamente o que nós falamos isso no começo da vida, da tecnologia dentro da Airpen, que foi no momento que eu cheguei lá para atuar, né? E depois nós criamos o banco de dados,
CRC, e que, nossa, aí foi a cereja do bolo, porque você consegue identificar instantaneamente agora onde as pessoas estão registradas, se é nascimento, casamento, óbito, você tem condições de buscar, e ficou muito mais fácil de você atingir um fim, quando você quer fazer uma escritura, você quer saber se as pessoas são casadas, você quer saber, você tem uma procuração, você quer saber se alguém morreu, se está extinto ou não a procuração, se está revogado ou não a procuração em face ao falecimento. Então você tem essa ferramenta de acesso para fazer a busca. Então foram coisas muito bonitas, muito gostosas de desenvolver. Foi um desafio muito grande, porque você tinha que bater de frente com um monte de gente, e muita gente não acreditava no CRC ou não queria que o CRC fluísse, mas agora eu vejo que é um caminho sem volta e que a gente está praticamente acima posso até arriscar que a Arpen São Paulo é muito mais que a Arpen Nacional, porque nós viramos a referência no país inteiro. Nós fomos indicados pelo prêmio Inovare, né? Quer dizer, geralmente são as políticas públicas de entidades públicas que são indicadas. Então, só de você ter sido lembrado, né, pelo governo, por essas entidades, o que você está produzindo, a gente acabou estendendo a condição do que tiver em presidente prudente poder emitir uma certidão de São Paulo, sem precisar depender de correio, de firmas de atravessador que ficava vendendo certidão em tudo quanto é lugar. Você vê que antigamente começou uma febre de cartório mais, cartório não sei o que. Mingou tudo. Você não vê muita expressão dessas empresas, porque não precisa mais. Então agora você quer tirar. E daí o que acontece? O nível de felicidade que nós tivemos foi tão grande que nós reverberamos por todas as outras categorias. Porque na hora que deu certo a certidão de nascimento, casamento, óbito, sendo materializada e desmaterializada, encaminhada para outro lugar, depois veio malote eletrônico, tudo. Na sequência veio o registro de imóveis, com as matrículas eletrônicas. Quer dizer, nós pusemos a semente, nós plantamos uma semente que reverberou no registro de imóveis. O Título dos Documentos tratou também de fazer plataforma de tecnologia. O Colégio Notarial também está no seu alcance, avançando. Depois veio o e-notariado, tudo. Ou seja, tudo que aconteceu, eu posso até, me desculpe o termo, mas a semente foi plantada no CRC, a planta foi nascida na Arpen, e os brotos, os frutos, foram assim, extremamente produzidos na pandemia, onde todo mundo precisava de tecnologia, porque você não podia sair na rua, e a Arpen que foi que ajudou tudo. Porque você eliminou quantos processos crimes que foram extintos, porque as pessoas já tinham morrido e você não sabia, na vara criminal, que o processo poderia ser extinto porque a pessoa já morreu. Então, só aí já deu uma baixa no tribunal de volumes de processos que estavam lá em andamento. Com a tecnologia fluindo expansivamente, divórcio, separações, inventários através da desjudicialização, e com esses instrumentos de tecnologia brilhando. Então está diminuindo cada vez mais as ações no Poder Judiciário e transferindo para o cartório, que tem imediatez, que tem segurança jurídica. Porque muitas vezes você faz um pedido judicial de alguma discussão de uso capião, inventário, e os documentos nem sempre têm todos os elementos que poderiam ser afirmados. Só que daí vem, autoriza-se a cumprir por sentença o registro, chega na hora de registrar,
não consegue registrar porque tem alguns elementos que a gente precisa fazer aditamento para poder consertar esses documentos. No entanto, quando você vai fazer o mesmo serviço que é do judiciário para o extrajudicial, a gente já faz essa triagem, você já dá para o registro todo pronto, todo discriminado e todo elaborado, já pronto para registro. Então eu vejo que a nossa planta, a nossa semente que foi a CRC, olha tanto de raiz e tanto de galho que ela abriu sobre o nosso país. Então eu acho que isso é maravilhoso. Eu olho para trás e falo assim, nossa, eu imaginava que a gente poderia estender o nosso balcão, essa era a brincadeira. Mas eu não imaginava tanto. Eu imaginava que seria um negócio... eu sabia que era um negócio muito bom, mas não sabia que era maravilhoso. Eu achei que agora a gente pode ficar metido, porque realmente o nosso produto é de excelência. E eu tenho um orgulho da Arpen enorme, porque patrocinou o serviço financeiramente e acreditou nas ideias minha, do Lazinho, do Vendramin, que começava a tentar fazer muito de coisa. Então, se não houvesse essa credibilidade da instituição para a gente não ia devolver isso com a melhor condição possível. Então eu tenho assim um respeito enorme pela Arpen, porque fez tirar da gente coisa que eu nem sabia que eu poderia produzir. Nós tivemos algumas reuniões e foi resolvido, o Juca tinha feito a chapa para candidatura, e ele seria o candidato a presidente, eu seria a vice, o Ademar seria a vice e o Lazinho seria a vice. E a gente ia fazer um ciclo de 6 em 6 meses para não ter uma sobrecarga de trabalho junto à instituição. Aí eu fiquei durante esse período, depois teve a reeleição, daí eu voltei e fiquei, só que depois eu acabei tendo alguns problemas familiares e acabei não concluindo a minha presidência. Mas foi muito legal. A gente até brincava que a Arpen é tão forte que a gente não tinha um presidente e 3 vices. Nós tínhamos um presidente, 819 vices, porque todo mundo dava palpite, falava, e a gente sempre, com a maior paciência, recebíamos a todos e conversávamos com todo mundo e dávamos satisfações. Só que tinha uma coisa que eu achava assim maravilhoso nas técnicas que foram desenvolvidas na Arpen, que o Guedes criou. Porque a gente falava alguma coisa e sempre tem aqueles oficiais que têm uma questão pessoal que são contra. Muitas vezes não entende qual o porquê, mas eles são contra. Por questão cultural, ou às vezes negacionista, mas são contra. Então o que a gente fazia nessa época? E era muito, muito interessante. Quando a pessoa era contra, ele falou assim, então vamos fazer uma comissão para desenvolver essa situação que você é contra e você vai administrar essa comissão. Aí a pessoa falou, não, mas eu não tenho tempo de fazer. Eu falei, então você não tem tempo. Você só tem tempo pro não. Aí o que acontece? Na próxima reunião já diminuía a quantidade de não, porque o pessoal não queria ter esse sabor. Então era um negócio que a gente até chegar ao ponto de se divertir, porque era até engraçado, né? Mas, enfim, essa questão de ser presidente, de ser chamado para ser presidente é um negócio que é um prazer assim, enorme, porque você representar uma instituição que tem uma influência no estado de São Paulo inteiro e que por si só, tratando-se do estado de São Paulo, você tem uma influência que vai para o Brasil inteiro, é um negócio que não tem, é uma preciosidade, é um negócio maravilhoso. Eu fiquei muito feliz de ter sido lembrado
e de ter tido a oportunidade de trabalhar. Só não pude ser mais atuante por conta dessas coisas que houveram comigo. Mas eu tenho grande admiração a todos da diretoria, até hoje. Inclusive, eu já falei várias vezes até para o Gustavo, para a Karine. Falei, olha, o orgulho que dá na gente é que, à medida que a gente vai abrindo para a sucessão, mas abrindo para a sucessão com vontade de querer investir nas pessoas. Vieram safras e o sarrafo está cada vez aumentando mais. Então você tem um orgulho enorme, porque as pessoas que estão agora nas diretrizes são extremamente capacitadas, uma vontade de produzir, não tem medo dos enfrentamentos, porque antigamente ainda tinha isso. A gente, além de começar a romper, e o começar a romper, você tem a resistência das outras instituições que se estava incomodando, da própria corregedoria. Falei assim, mas o que você está querendo enfrentar aqui? O que você está querendo? E a gente só queria um espaço, e só queria uma luz para nós também, para mostrar o que a gente é capaz. E no momento que a gente começou a demonstrar isso, a gente começou a ganhar confiança dos corregedores, do CNJ, para todos. Então eu acho que esse rompimento a gente teve muita dificuldade, porque quando você sai do desafio e entra numa órbita que eles, que às vezes não se fiscalizam, ou são concorrentes, ou são equiparados, você está provocando que eles saiam da zona de conforto. Mas eles não querem sair da zona de conforto porque eles não estão preparados para isso, sou eu que quero criar. Então esse vínculo, esse lacre para romper é muito difícil. Então eu vejo que nós fizemos isso aí, nós desbastamos esses problemas. Aí veio essa safra nova de gente altíssima capacidade, tanto intelectual e profissional, já pegaram a coisa um pouco melhor. Então eles estão brilhando e eu quero que eles façam isso muitas vezes, porque é maravilhoso você ter nas mãos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas com capacidade e brilhando acima depois do que nós fizemos. Então, tudo que vier depois, cada hora nos deixa mais entorpecido, de vaidade, né? Me desculpa, mas é um pouco de vaidade, porque você fala, puxa vida, nós ajudamos a empurrar isso aqui e a coisa está voando, né? Na verdade, teve o falecimento da minha esposa, né? Teve o tratamento de 2 anos e meio. Assim, você não tem tempo para usar o raciocínio. Você tem que buscar de uma mistura de fé, de amor e de tudo que você aprendeu na vida, entre ser solidário, respeitoso com aquela pessoa que tudo que aconteceu aí na Arpen tinha um respaldo atrás de mim. Porque a Flávia era a minha substituta. Ela estava lá na parte administrativa, ajudando o desenrolar do cartório. Então eu poderia sair, porque eu tinha certeza que o respaldo estava forte. Ou seja, o alicerce estava concreto. Então, com essa situação, nós vimos que era o momento de recolher. Eu não poderia permanecer na gestão, porque eu acharia que eu não ia ser o suficiente para vocês, não ia ser suficiente para minha esposa, não ia ser suficiente para o meu cartório, para os meus filhos. Então nós tínhamos que optar. E eu optei por família. Voltar, tratar da doença da minha esposa. E foi um dos momentos mais felizes da nossa vida, entre nós 4. Porque até eu tinha um termo que eu usava muito. Você não está doente, você está com câncer. Então a gente não pode parar de viver. Então nós fomos para Disney
4 vezes em 2 anos. Porque na minha cabeça eu tinha que ter momentos de felicidade para os meus filhos terem uma lembrança saudável da mãe, não ela enferma, fazendo quimioterapia, sofrendo. Então o que acontecia? A gente viajava. Pra você ter uma ideia, para você fazer quimioterapia, você tem que ter acima de 100 mil plaquetas para você fazer. Se tivesse a menos, você não pode ter. E ela estava em 70, 80. Mas como ela estava bem fisicamente, ela podia fazer a quimioterapia. Numa dessas que eu fui para os Estados Unidos, para a Disney, o médico dela falou assim, você não pode fazer isso, porque se ela tiver uma intercorrência, não sei o que. Eu falei, olha, eu estou pagando um seguro que se ela tiver uma febre, eu posso pegar um voo no dia seguinte. E o voo de lá para cá é 8 horas. E muitas vezes eu chego no AC Camargo para ser atendido, você é atendido na recepção e demora mais de 20 horas para ter um quarto disponível. Então, dá muito tempo de eu voltar, ir no médico, eu não vou abrir mão disso. Aí nós fomos para lá, aluguei uma motinho para não precisar andar, e as crianças pequenas brincando na Disney. Resultado, quando ela voltou, ela tinha 120 mil plaquetas. Daí eu até brinquei com o médico, falou assim, ela fez químio de felicidade. Aí ele começava a brincar, vocês vão para onde agora? Aí cada hora a gente viajava para algum canto, e assim eles tiveram períodos que eu conciliei que as crianças tivessem bons momentos com a mãe. E eles perceberam nitidamente que a mãe estava morrendo quando faltava um mês para ela falecer. E nisso eu tinha que contornar cartório, hospital, mercado, rotinas da casa, né? Então eu me via sem tempo de me dedicar à Arpen. Aí quando houve o falecimento, a minha filha tinha 11 anos, o meu filho tinha acabado de fazer 14 anos. Aí mais do que nunca você volta de novo a ter que priorizar a nossa família e o cartório. Então eu saía de manhã, levava eles para a aula, fazia o almoço, pegava eles no almoço, almoçava com eles, depois eu ia para o cartório, em Bertioga, porque eu moro em Santos. Aí trabalhava no final do dia, voltava para ficar com eles. Então foi um período assim de readaptação para nós, né? Então tem uns 2 anos para cá que a gente está mais tranquilo, o cartório fluindo, minha vida recomeçou de novo, casei de novo e graças a Deus estou muito feliz por essa nova vida que nós estamos. Assim, eu não diria que foi o mais difícil. Eu diria que foi o mais enigmático, porque ele faz você a pensar introspectivamente. Você começa a ter outros valores como referência. Então, esses valores é que são curiosos. Por isso que eu falei que é momentos felizes que eu tive. Exatamente, porque a gente optou por viver. Então a gente queria estar junto, a gente queria intensamente junto, vivendo, viajando, aonde tivesse tratamento que pudesse auxiliar, a gente ia. Então eu acho que não seria o mais difícil. Eu acho que mais difícil é quando você tem na mão problemas que acontecem no cotidiano. Porque esses problemas, quando é doença, não depende da gente. É uma coisa vinda da nossa vida e você vai ter que administrar. Então, se você for arrogante, for para o enfrentamento, você vai falar, poxa, como pode acontecer isso? Mas não. Eu acredito que essa doença, o câncer, é a doença mais democrática que tem no mundo. Porque ela pega rico, pobre, preto, branco, gay, hétero, pega tudo. Agora,
você estar com isso e saber administrar isso, você pode ter uma vida melhor, pior, muito pior. Porque daí você pode ser depressivo, você pode ter várias coisas que atropelem o andamento de tudo. Então eu acho que foi assim um desafio muito grande. E como a gente sempre foi muito unido, nós conseguimos fluir no desafio. Eu acho que não vejo por isso. Por outro lado, eu já tive problemas na atividade notarial e registral, quando eu fazia intervenção, por exemplo, que eram tantos problemas que ali eu falei assim, esse momento é difícil, porque você não via uma solução. Até que Deus iluminava a gente conseguia resolver. Porque aí já não é uma coisa vinda da vida, mas sim uma coisa que é motivada por um erro, por a responsabilidade civil objetiva sobre o ato que você está praticando. Então, eu acho que essas coisas abalam muito mais a gente, porque você é um tipo de profissão, e eu já ouvi isso algumas vezes, a título de ironia, que a gente estar oficial de registro ou tabelião de notas é a mesma proporção que estar sentado num barril de pólvora, cujo pavio está aceso, só que você não sabe a hora que vai chegar nele. Então depende, se você tem uma coisa organizada, tudo, o pavio vai estar aceso, mas não vai explodir. Se você fez alguma coisa errada e for desastroso, com certeza vai explodir. Então eu acho que a parte profissional é um pouco mais difícil que a de familiar. Eu vou falar para você assim, a Arpen para mim, ela me parece que uma rebelião de direitos, sabe? Porque antigamente era a Associação dos Serventuários e a associação não dava a mínima para o registro civil, ao ponto de alguns visionários nós vamos romper isso aí e nós vamos criar uma associação para nós, e criaram a Arpen, que foi a Marlene, foi o Guedes, foi o Odélio, o Lazinho, o Matheus, Valdir. Me desculpe se eu não estiver lembrando de mais algum, mas esses 6 eu acho que estavam dos que criaram. Outra coisa, a Arpen para mim, ela é tão atual. Em 94, ela era tão atual que hoje cedo eu estava conversando com a Isolda sobre isso. Você imagina, agora estão se tratando do empoderamento da mulher. Isso é atual. Estão discutindo o empoderamento da mulher. A primeira oficial, o primeiro oficial que criou a Arpen foi a Marlene. Então, desde aquela época já respeitávamos o empoderamento da mulher, sem querer, sem nunca ter pensado nisso, porque agora que está no auge esse assunto. E você veja, a Arpen é tão importante para refletir nas relações sociais aqui do nosso país, que a primeira já começa por aí. É uma mulher, é a primeira. E outra, 6 pessoas idealizaram um grupo que agora é tudo isso aqui, que se reuniam no cartório da Marlene com uma mesinha pequenininha no canto lá. Olha a estrutura que nós temos aqui, o poder de acesso que nós temos, pessoas do mundo inteiro pesquisando a Arpen em todos os recantos dos países do mundo. Então isso é muito bonito, isso é maravilhoso. E a gente teve um presidente também, que era o Guedes, que ele simplesmente pensava com 30 anos na frente. Então, quando você está pensando aqui e o outro está pensando aqui, ele já transcendeu a capacidade dele. O cara é de uma grandeza enorme. Aí ele alavancou tudo isso aí. Ele abraçou o negócio e ele era muito forte.
Ele era um sujeito destemido e ele batia de frente, de igual para igual, com todos que vinham falar com ele. Então ele fez não só a administração excelente na Arpem, como ele criou a possibilidade da gente dar resposta com categoria, porque a gente começou a ter mais penetração no governo estadual, no governo federal, na corregedoria, do que as outras categorias. Chegou ao ponto de que qualquer reunião que dependesse, Colégio Notarial, Arispe, Iribe, o pessoal chamava a Arpem para fazer a ponte de entrada, porque nós tínhamos conquistado isso. Nós tínhamos conquistado, na verdade não somos nós porque eu faço parte da instituição, mas foram esses 6 que tanto cresceram e fizeram coisas maravilhosas. Então eu tenho um orgulho enorme deles. Eu acho que o sentimento que fica é que valeu a pena tudo isso. Acho que valeu a pena. A gente já teve reuniões, nós tivemos reuniões assim que a gente saía da corregedoria triste, você chegava com um projeto brilhante, falava, e não acabava a reunião. Ah, tá bom. E a gente ia embora. Porque ninguém queria fazer. Ninguém. E uma coisa também que eu acho que a gente tem que agradecer muito, se o Dr. Nalini não pede para o nosso pedido ser atuado, não ia ter nada. Porque a gente tinha feito, que na época chamava-se de banco de dados, estava pronto, já tinha um piloto de todos os cartórios da capital e a corregedoria tinha sentado em cima e não tinha decidido. Por algumas questões políticas internas da Arpem mesmo, que alguns conflitos que houveram, e que falaram na corregedoria que a gente ia vender informações para Casas Bahia, para Loja 100, sabe? Totalmente desproporcional a situação. Até porque, se a gente pensa pequeno, você fala vai vender para Casas Bahia, mas se você pensa grande, você vai falar assim, economicamente, até se você for comercializar um produto que é seu, tá ótimo. Você não está vendendo porque é ilícito. Você está dando um amparo a uma instituição que está precisando de você. Então, também não tinha o porquê disso, mas o susto era muito grande, o medo era muito maior, então é melhor não fazer. Aí o Dr. Nalini, quando entrou na corregedoria, mandou prosseguir com o pedido e deu no que deu, abriu tudo e ficou essa coisa. E agora ninguém segura mais, né? A nossa instituição é uma instituição de orgulho e referência para tudo que você for fazer de políticas públicas no país. O registro civil, na minha vida, significou amparo, porque aquele garoto que tinha transtorno de TDAH, que é o meu caso, não parava no lugar, nós fomos ver que essa atividade fez com que eu pudesse atuar como profissional e fazer outras coisas. É maravilhoso você ajudar a todos. Você ter esse prazer que até no início da nossa conversa aqui nós fazemos. A devoção do registro civil, de amparar, de auxiliar e atender a todas as pessoas que precisam de tirar um documento, de fazer o registro do óbito, de resolver o inventário, de fazer o casamento e assim por diante, todas as possibilidades. Eu acho que o registro civil, ele faz parte do início que vai permear a cidadania do país. Quando você vai ter o título de eleitor, você só vai ter se você tiver a certidão de nascimento. Senão você não vai ter. Você só vai ter o registro, o RG, se você tiver a certidão de nascimento. Você só vai atuar nas políticas públicas do país se você for registrado. Ou seja, o registro civil é o cerne de uma nação.
E eu acho que a gente está num momento que a gente pode brilhar, porque você pode emitir outros documentos que vão compor essa sequência da onde está nascendo o título do cidadão. Esse é uma projeção um pouco inglória, viu? Porque eu acho que o mundo está dinâmico demais. E nós estamos ainda numa vida híbrida, físico-digital. Penso que mais para frente será digital-físico e futuramente digital. O futuramente digital, como tudo que está acontecendo na vida, vão ter reflexos muito fortes perante a instituição, e a gente vai ter que pensar isso. A matéria-prima de produção do nosso trabalho. Outro, diminuição de funcionários, que vai acontecer isso. Outro, se está diminuindo tanto funcionário porque a implementação do sistema vai tomar conta de tudo, o que vai justificar aquele oficial ganhar o que ganha sem estar produzindo, sem funcionários? Então eu vejo que, infelizmente, a gente vai ter que parar para pensar nisso. Porque será que a população vai querer que a gente continue, mesmo que a gente sendo o que nós somos? Isso é um negócio muito interessante de pensar. Eu tenho por obrigação, ao mesmo tempo que eu sou um apaixonado da instituição, a gente tem que fazer o advogado do diabo, porque é a única forma da gente poder sempre estar em evolução. E a gente tem que pensar o que vai ser para frente. Porque, de repente, você desenvolve um aparato tecnológico de tal forma que você vai eliminar a quantidade de mão de obra dentro das serventias, você vai continuar tendo um rendimento satisfatório, porque, mal ou bem, as empresas nossas são boas. Só que tem um detalhe: até quando o governo vai achar que esse produto é privado em parceria pública? Porque uma hora que você tiver concluído toda a expertise de tecnologia e não depender de mão de obra, a gente não tem a certeza que não possa ser judicializado isso e você da noite por dia perder tudo. Então fica aí um alerta para os novos, né, que estão chegando aqui. A gente tem que prever para prover, porque senão a gente pode perder.